E se eu te dissesse que, depois de assistir a este vídeo até o final, a sua pessoa específica vai começar a pensar em você de forma obsessiva? Não como um desejo passageiro, mas como uma presença constante, insistente, difícil de ignorar. Uma fixação silenciosa que se instala na mente, no corpo e na emoção, mesmo sem você dizer uma única palavra ou fazer qualquer movimento externo. O que você vai aprender aqui não é sedução comum, nem manipulação emocional. É uma técnica antiga, baseada em princípios ocultos da mente e da energia, capaz de fazer com que você se torne inevitável para alguém, de dentro para fora. Helena Blavatsky explicava que esse tipo de atração não pertence ao campo do acaso, mas ao campo da ressonância. Para ela, os seres humanos não se conectam apenas por afinidade emocional, mas por camadas invisíveis de energia, memória e vibração. Quando duas pessoas entram em sintonia nesse nível, algo se ativa. Não precisa de palavras, não precisa de esforço, a conexão simplesmente acontece. Você já reparou como algumas pessoas entram na sua vida sem fazer nada de extraordinário e, mesmo assim, ocupam sua mente com uma intensidade absurda? O rosto delas aparece do nada. A lembrança surge sem convite. A presença parece continuar ali, mesmo quando a pessoa não está. Segundo Blavatsky, isso acontece porque certos encontros despertam impressões profundas no subconsciente, onde o tempo não existe e onde a mente não sabe distinguir presença de ausência. Enquanto a maioria das pessoas tenta conquistar através de atitudes externas, mensagens, jogos, esforço, o ocultismo sempre ensinou o oposto. A verdadeira ligação acontece quando uma impressão é instalada no campo interno da outra pessoa. Quando isso ocorre, ela não pensa em você porque quer, ela pensa porque algo foi ativado. Blavatsky dizia que o desejo mais intenso não nasce da perseguição, mas do mistério, do silêncio que ocupa espaço, da sensação de algo inacabado. Quando uma pessoa sente que há algo em você que ela não consegue decifrar, a mente entra em loop. Ela tenta entender, tenta sentir de novo, tenta voltar. E é assim que a obsessão começa, não como loucura, mas como foco involuntário. E aqui está o ponto crucial. Essa ativação não depende de contato físico, conversa constante ou insistência emocional. Ela acontece quando você sabe como tocar o nível certo da mente, o mesmo nível onde memórias antigas, desejos reprimidos e necessidades emocionais profundas são armazenadas. É por isso que algumas conexões parecem destinadas. Não porque alguém foi feito para você, mas porque você acionou algo que estava adormecido no outro, algo que agora busca você como referência, como âncora, como resposta. E o que quase ninguém percebe é que isso pode ser induzido conscientemente, de forma silenciosa, rápida e extremamente eficaz, quando você entende como operar nesse campo invisível. É exatamente isso que você vai aprender agora. Helena Blavatsky ensinava que dentro de cada ser humano existe uma polaridade ativa, não ligada a gênero, mas a forças arquetípicas profundas que buscam integração. Dentro de você existe uma energia que pede reconhecimento silencioso, uma parte sensível que deseja ser percebida, uma parte firme que deseja ser validada. E a técnica começa exatamente aqui, não tentando despertar desejo no outro, mas permitindo que essas forças em você entrem em equilíbrio. Quando isso acontece, você se torna um ponto de ativação para quem entra em contato com o seu campo. É nesse estado que certas pessoas reagem sem entender por quê. Não é atração comum, é identificação energética. A outra pessoa começa a sentir que, perto de você, algo interno se organiza. Algo se alinha. Algo faz sentido sem explicação lógica.
E quando a mente encontra coerência emocional sem causa aparente, ela entra em estado de fixação. Ela retorna ao estímulo repetidas vezes, tentando compreender o que foi ativado. Por isso, o primeiro movimento da técnica é interno e silencioso. Você não projeta carência, expectativa ou intenção explícita. Você sustenta presença. Quando você não tenta preencher o outro, você cria espaço. E a mente humana odeia espaços emocionais não resolvidos. Ela tenta fechar ciclos que nunca foram abertos conscientemente. Você já percebeu como algumas conexões não se constroem? Elas simplesmente acontecem? A conversa flui diferente. O silêncio não incomoda. O olhar permanece um segundo a mais do que deveria. Segundo Blavatsky, isso acontece porque o outro não está reagindo a você como pessoa, mas ao reflexo interno que você desperta nele. E a técnica consiste em não explicar esse reflexo, não definir, não concluir. Quanto menos você fecha, mais a mente do outro tenta fechar sozinha. Aqui entra o ponto-chave. Quando alguém começa a projetar em você aquilo que falta dentro de si, a ligação se aprofunda automaticamente. A mente passa a buscar sua presença como referência emocional. A ausência incomoda. A lembrança surge sem convite, não porque você insistiu, mas porque você se tornou o lugar onde algo importante foi sentido sem aviso. Essa é a diferença entre atração comum e obsessão silenciosa. Você não força pensamentos, você se torna o gatilho de um estado interno. A mente da outra pessoa começa a voltar a você porque quer reencontrar aquela sensação de alinhamento que não sabe nomear. Blavatsky afirmava que o desejo mais profundo não nasce da perseguição, mas do reconhecimento inconsciente. Quando alguém sente que com você algo foi ativado antes mesmo de ser compreendido, a mente entra em loop. Ela tenta entender, tenta reviver, tenta se aproximar novamente. É exatamente assim que a obsessão começa, não como dependência, mas como foco involuntário. E observe, em nenhum momento você precisou agir externamente. A técnica funciona porque você retira estímulos óbvios e permite que o outro complete as lacunas sozinho. A mente humana sempre se apega mais ao que não conseguiu decifrar completamente. Nem toda conexão foi feita para durar uma vida inteira, mas toda conexão que ativa esse nível deixa marcas, porque aquilo que desperta nesse plano não pode ser simplesmente desligado depois de percebido. Quando alguém sente que você foi o ponto de ativação dessa revelação interna, o vínculo se estabelece além da lógica, além do tempo, além da presença física. Por isso, a pergunta nunca é: por que essa pessoa não sai da minha mente? A pergunta real é: por que a mente dela não consegue mais te fechar? E quando essa ativação acontece no nível certo, o retorno é inevitável. Não por esforço, não por insistência, mas porque a mente busca obsessivamente aquilo que por um instante a fez se sentir inteira e não sabe como acessar de novo sem você. Porque, ao contrário do que muitos pensam, esse sentimento nunca acontece apenas de um lado. Quando uma conexão é real, ela não é unilateral. Pode ser silenciosa, pode não ser verbalizada, pode até ser reprimida conscientemente. Mas ela é sentida, sempre. Porque quando uma alma reconhece outra, esse reconhecimento é mútuo, mesmo que apenas em nível inconsciente. Helena Blavatsky afirmava que não existe acaso nos encontros que nos atravessam dessa forma. E isso inclui o simples fato de alguém te perceber como especial. Se uma pessoa te chama a atenção de maneira inexplicável, se algo em você parece puxado na direção dela sem lógica aparente, isso não nasce do nada. É porque, em algum nível, essa pessoa também sentiu algo ao entrar em contato com o seu campo. Talvez não com clareza,
Talvez não com a mesma consciência, mas sentiu. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Esse reconhecimento não depende de atitudes externas. Ele acontece antes da ação, antes da conversa, antes da tentativa. Ele se manifesta no olhar que dura 1 segundo a mais, no silêncio que não constrange, na sensação estranha de familiaridade. Quando uma conexão é real, os campos energéticos se tocam. E nesse toque, algo se ativa nos dois lados. Agora, observe com atenção, porque é aqui que a técnica se completa. Quando você sustenta presença sem tentar possuir, quando você não busca validação, quando você não tenta convencer, explicar ou se afirmar, você cria um espaço interno. E esse espaço funciona como um vácuo psicológico. A mente da outra pessoa sente essa abertura e começa a preencher sozinha. Ela projeta, ela imagina, ela retorna, ela passa a carregar você por dentro. Isso acontece porque o inconsciente não suporta conexões abertas sem resolução. Quando algo é sentido, mas não fechado, a mente entra em repetição. Ela tenta entender, tenta reviver, tenta se aproximar novamente. E quanto menos você interfere com ações óbvias, mais esse processo se intensifica. Por isso a técnica não é fazer algo para outra pessoa. É não interromper o processo interno que você despertou nela. Blavatsky ensinava que as conexões mais profundas não vêm para satisfazer o ego, mas para revelar algo essencial. E quando alguém sente que com você algo verdadeiro foi tocado, mesmo que por um instante, essa sensação se torna uma referência interna. A mente passa a buscar você como ponto de retorno emocional. A ausência começa a pesar. A lembrança surge sem esforço. É nesse estágio que a obsessão se instala, não como loucura, não como dependência, mas como foco involuntário. A pessoa pensa em você não porque quer, mas porque o sistema interno dela foi reorganizado em torno do que sentiu ao seu lado. E aqui está o fechamento da técnica. Você não força a presença. Você permanece inteiro. Você não corre atrás. Você permite que a mente do outro venha até você sozinha. Quando duas almas se percebem, mesmo que brevemente, algo se registra em ambas. E esse registro não se apaga. Pode ser negado, pode ser adiado, mas não pode ser desfeito. Porque não é uma ideia, é uma sensação. Por isso, se você sente algo que não sabe explicar, saiba que isso não foi só você. A outra pessoa também foi tocada. Talvez ainda não saiba, talvez ainda resista. Mas algo nela reconheceu você como espelho de uma parte profunda que agora não consegue mais ignorar. Às vezes, o universo não envia respostas claras, ele envia sensações. E quando alguém desperta algo calmo, intenso ou inexplicavelmente bom em você, isso já é a resposta. A técnica funciona porque você não tenta controlar o resultado. Você ativa o ponto certo e deixa a mente do outro fazer o resto. Não pense que você está apenas imaginando. O que você sente é real. Porque o corpo, a alma e o campo energético sentem antes da mente racional conseguir entender. Se aquela pessoa te transmite paz, se apenas estar perto dela te deixa melhor, se algo nela acende uma luz silenciosa dentro de você, isso já é suficiente para saber que existe um sentido maior por trás desse encontro. Helena Blavatsky dizia que os sentimentos elevados são a linguagem da alma. Ou seja, quando algo em você vibra positivamente na presença de alguém, não é emoção comum, é reconhecimento. É a sua alma percebendo algo que vai além do visível, além do lógico, além do que pode ser explicado em palavras. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Alguém novo, alguém que você mal conhece ou até alguém que surgiu inesperadamente no seu caminho. Imagine, por exemplo, que você conheceu alguém brevemente, uma conversa simples,
um contato rápido, nada de extraordinário. Mas, depois disso, algo ficou. Um bem-estar estranho, um pensamento recorrente, uma sensação de querer reencontrar, mesmo sem saber por quê. Isso não é apego, é a alma sinalizando: preste atenção, essa pessoa não surgiu à toa. Existe uma energia sendo ativada entre vocês. Algo precisa ser visto, vivido ou reconhecido. Não ignore o que você sente. Porque sempre que alguém desperta algo bom em você, sem motivo aparente, essa é a maior evidência de que o encontro carrega um propósito maior. Mesmo que a história não se desenvolva como a mente gostaria, a experiência já começou. E com ela, uma parte sua também começou a despertar. Por isso, da próxima vez que alguém tocar algo dentro de você, não apresse a mente tentando entender. Não tente forçar o destino a se encaixar no seu tempo. Apenas sinta e escute. Não com os ouvidos, mas com o espaço silencioso que existe entre o coração e a alma. Porque a alma não fala com palavras. Ela se comunica por sensações, sincronicidades e certezas que não precisam de explicação. Talvez estar destinado a alguém não seja sobre ter, possuir ou permanecer junto para sempre. Talvez seja sobre reconhecimento. Um instante de verdade entre duas almas que se lembram brevemente de quem são. Uma lembrança que não vem da mente, mas de um tempo anterior ao tempo. Helena Blavatsky ensinava que certas almas se atraem não por escolha, mas por frequência. E quando há ressonância, não existe fuga. O encontro transforma. Mesmo que breve, ele muda você. E a pergunta nunca deve ser: será que essa pessoa é a certa? A verdadeira pergunta é: o que está despertando em mim agora? Porque quando algo é realmente para você, você não precisa correr atrás. Você não precisa insistir. Você apenas sente e sabe. Sabe no silêncio, no tempo exato, na paz que surge antes de qualquer explicação racional. E se essas palavras tocaram algo profundo em você, então talvez você já esteja começando a lembrar. Agora, preste atenção, porque o que estou prestes a dizer pode te libertar dos bloqueios invisíveis que te impedem de prosperar emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente. Existe um manual ancestral chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Esse manual ensina, passo a passo, como se libertar dos bloqueios do medo, da escassez e da desconexão, para finalmente entrar na frequência da abundância, atraindo dinheiro em maior quantidade, relacionamentos mais alinhados e até mais vitalidade e clareza interior. Clique no link do primeiro comentário fixado para seguir esse caminho e começar a manifestar a sua nova realidade agora mesmo. E se você deseja continuar essa jornada de despertar, se inscreva no canal. Novos conteúdos como este continuam sendo revelados. Nos vemos no próximo despertar.